Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Que tenham passado aí um Natal abençoado, né? Cheio de comunhão, alegria, confraternização, apesar das dificuldades desse ano, que a gente tenha conseguido celebrar o Natal em família, né? Com aqueles que nós amamos e que nos amam, tá? Eu prometi na aula anterior, se eu não me engano, que eu ia mostrar aí os livros que eu uso de bibliografia para o nosso estudo, essa videoaula, como você viu na descrição da legenda dele lá, embaixo do vídeo, é a aula 17 do estudo que estamos fazendo no livro do Apocalipse. Eu utilizo dois livros. O principal deles é este. Aí. Peraí que eu acho que está espelhado. Deixa eu virar de lado aqui, ó. Aí, vamos ver agora se você consegue ver. Agora melhorou, né? Melhorou? Ó. Tá? Esse aqui, da editora Vozes, né? E eu também faço algumas consultas neste aqui, ó, do pastor Hernandes Dias Lopes. É um comentário, ele comenta verso a verso, né? Esse aqui tem da Bíblia toda praticamente. Esse aqui especificamente é do Apocalipse. Eu faço algumas consultas aqui, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, Hernandes Dias Lopes, muitos conhecem, mas Carlos e Francisco aqui, ó, da editora Vozes, é o livro mais teológico, né? Esse aqui do Hernandes, pastor Hernandes, é mais pastoral. Esse é mais teológico, tá? É a base, é esse aqui, né? Muito bem, vamos lá então. Como eu disse, hoje nós vamos aí para a nossa aula de número 17, tá? No Apocalipse, né? Eu espero que vocês estejam gostando aí do estudo, conseguindo tirar dúvidas, né? Esclarecer, principalmente as visões esquisitas que aparecem aí no Apocalipse, né? E se você perdeu alguma aula, assista especialmente a primeira, né? Onde a gente dá as diretrizes aí. O ideal é assistir todas, né? Mas a primeira a gente acha aí, encontra aí caminhos para a interpretação do Apocalipse, tá? Vamos lá então. Aqui é o famoso quadro, né, da divisão. Esse quadro aí, o pastor inventou esse quadro. De onde ele tirou esse quadro? Deixa eu ver se eu acho aqui onde ele está. Acho que não vou achar. Mas eu tirei desse livro aqui, da editora Vozes, tá? Tirei aqui. Eu não sei onde ele está aqui, não. Aqui. Olha que legal, achei. Achei. Aqui, ó. Eu tirei ele daqui, né, desse livro, e colori para ficar fácil da gente entender. Pois bem, nós já estudamos aqui o primeiro bloco. O segundo bloco nós pulamos, né, porque as 7 cartas das 7 igrejas a gente vai estudar no final. São textos mais conhecidos, muito pregados até. O terceiro bloco já vimos. O quarto bloco, que vai do capítulo 12 ao capítulo 20, nós já estamos chegando ao final dele, tá? Olha só hoje, capítulo 19, certo? Se é o 19, nós teremos mais a aula 18, que é o capítulo 20, depois o capítulo 21, capítulo 22, né? 18, aula 19, aula 20. E aí depois nós temos ainda mais 7, pelo menos 7 aulas, referente a cada aula uma carta às igrejas, né? Do Apocalipse aí. Então tem mais aí, além de hoje, capítulo 20, 21, 22 e as 7 cartas. Tem mais 10 aulas, então. Então, se hoje é a aula 17, com 10 serão 27, né? E
E a gente vai tentar, talvez com mais uma aí, a 28ª, fechar e finalizar o estudo do Apocalipse. Hoje, capítulo 19, do verso 1 ao 21. Felizes os convidados para a festa. Felizes os convidados para a festa. Muito bem. Que festa, né? Vamos lá, vamos entender isso, tá? Eu divido sempre seguindo as divisões dos livros aqui, do teológico e do pastoral, para facilitar a compreensão. Então, versos 1, 2, 3 e 4, do verso 1 ao verso 4, então. O primeiro cântico. O mundo lá de cima anuncia o triunfo sobre o Império Romano. O Império Romano, não é? Que era o império opressor. Este canto de triunfo, vindo de uma numerosa multidão no céu, explica o lado escondido dos acontecimentos e ajuda a entender o verdadeiro alcance daquilo que se passa no mundo cá de baixo. Tá? A justiça está sendo então restabelecida. O Império Romano subjugava, oprimia os povos, as comunidades, e a justiça agora está sendo restabelecida porque sim, o Senhor está julgando o mal, né? O projeto de Deus é assumido, celebrado e confirmado, tá? O verso 5 é um convite. Uma voz saindo do trono convida para o louvor. Louvor. Né? O convite sai do trono, isto é, sai do centro do mundo, lá de cima, para o povo do mundo cá de baixo. Para o povo do mundo cá de baixo, convocando abre aspas, todos os seus servos e os que temem a Deus, pequenos e grandes, para que louvem a Deus. Então, um convite de louvor, né? Agora já chegando aí no grande julgamento final do mal. Os versos 6 a 8, no segundo cântico, uma multidão imensa canta a chegada das núpcias do Cordeiro. Como resposta ao convite do anjo do céu, o povo da terra inteira, multidão imensa, canta a vitória. O projeto de Deus desabrochou e revelou todo o seu conteúdo. Chegou o tão esperado casamento de Deus com a esposa, o povo eleito, conforme anunciado pelos profetas, e aí retoma, né? A gente remonta de novo lá ao Antigo Testamento, ó, Isaías 54, 6, Oséias 2 e Ezequiel 16, 7 e seguintes. Tá? O casamento entre Deus e o povo é o projeto de Deus, o reino. Deus então passa a reinar. Então, eu gosto sempre da tradução da expressão basileia tuteu, que é reino de Deus em grego. Basileia, reino. Tuteu, de Deus. A tradução eu gosto de reinado, porque reino pressupõe um espaço físico, né? Um local físico pré-determinado. Deus passa a reinar, então o reinado de Deus começa a acontecer. Essa alegria nasce do futuro e através da nova leitura dos fatos que o Apocalipse oferece, está penetrando no presente, provocando o canto das comunidades perseguidas. Então, agora é canto de louvor. Aquelas verificam que não se enganaram. A resistência e a luta de hoje são semente desse futuro tão atraente, não só para elas mesmas, mas para todos que temem a Deus. Então, aqui é a concretização da promessa de que Deus julgaria e restabeleceria a justiça, né? Aí tem a expressão para vestir-se como um linho puro. O linho representa a conduta justa dos santos, tá? A luta pela justiça realizada pelas comunidades ao longo dos anos, dos séculos, vai tecendo o vestido que veste e enfeita o povo de Deus para o mundo novo de justiça e de fraternidade. Nada se perde, tudo se transforma e contribui para a construção do futuro. Tá? Então, esses aí até o verso 8. Agora a gente vai para os versos 9 e 10 e tem um convite de novo. Feliz quem participa das núpcias do Cordeiro. Felizes os que foram convidados para as núpcias do Cordeiro. Né? Aqui temos mais uma das 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Mais uma. Felizes, bem-aventurados.
Não é um convite qualquer, é o próprio Deus que está convidando pessoalmente, tá? João ajoelha para adorar o anjo que o repreende, dizendo que deve adorar só a Deus. Só a Deus. Muito bem. Aqui eu faço um parênteses. Ó, o anjo não aceita adoração. Ao longo da Bíblia, aparições angelicais nas quais o anjo aceita adoração provavelmente era o próprio Senhor Jesus aparecendo naquela epifania, né? Porque aceitou adoração. A gente pode ver que anjo não aceita. Adoração somente a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tá certo? Versos 11 a 16 tem um primeiro painel, a aparição da palavra de Deus como cavaleiro divino. Olha que interessante, o cavaleiro montado no cavalo branco. O nome central do montador é Palavra de Deus ou Verbo de Deus. Lembram-se de João, capítulo 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, tal, tal, tal. A palavra de Deus aparece aqui como força guerreira, capaz de levar a bom termo o julgamento de Deus e a recriação da humanidade. Sugere-se que seja Jesus montado no cavalo branco, o Verbo, né? No princípio, o Verbo. Ele aparece agora para realizar o julgamento final do dia de Javé, de Jeová, do Senhor. Abro um parênteses e faço um destaque. A importância da palavra de Deus. Ela é a força guerreira que vai levar a julgamento aqueles que precisam ser julgados, julgamento de Deus. E é a palavra de Deus quem pode proporcionar uma recriação da humanidade, né? Pelo poder da palavra. A aparição do cavaleiro, ou seja, aqui nós estamos então no segundo painel, ó, convite antecipado para celebrar a vitória. A aparição do cavaleiro, ou seja, a revelação da força da palavra de Deus que atua na história, faz prever a derrota final dos que têm pretensão de guerrear contra Deus, contra o Cordeiro e contra o povo de Deus. Tá? Chegou o momento da batalha anunciada em Apocalipse 16:14 e Apocalipse 17:14. Um anjo faz um convite espantoso, horrível. Convida os urubus para vir comer as carnes dos reis, capitães poderosos. Que convite horrível, não é? Ele os enumera todos e chama isso de o grande banquete de Deus. O Apocalipse transforma em visão uma expressão frequente no Antigo Testamento. Volta de novo ao Antigo Testamento. Ó. Serão pasto dos chacais, ou urubus. Salmo 63:11. Isso significa que haverá tantas mortes que já não haverá sepultura para todos. Eles vão ficar expostos, né? Mortos. Era o que tinha acontecido na destruição de Jerusalém e em tantas outras ocasiões de violência contra o povo de Deus. Remonta ou rememora, traz de novo o Antigo Testamento lá de Jeremias 14:18. Na época de João, quem morria crucificado ficava na cruz até os animais comerem o cadáver. Ó, essas imagens são violentas e repelentes para nós, não é? Mas era a realidade da época. As expressões do capítulo 19, verso 17, banquete de Deus e banquete do Cordeiro, 19:9, formam uma oposição e revelam o destino do Império Romano e das comunidades cristãs. Chegamos então aos versos finais do capítulo. Terceiro painel. Descrição da derrota da besta e do falso profeta. Olha só. A besta e os reis da terra se reúnem e se organizam em vista da grande batalha anunciada como Batalha do Armagedon. Eles pensavam em ganhar, mas nem sequer houve batalha. Houve apenas derrota. João simplesmente constata que a besta foi capturada junto com o falso profeta e que ambos foram lançados no lago do fogo. Capítulo 19, verso 20. Mostra assim a estupidez e arrogância dos que perseguem o povo das comunidades, estúpidos e arrogantes. Esse é o fim da besta e do falso profeta que receberam o poder do dragão lá no capítulo 13, verso 2. Agora só faltam o dragão e a morte.
O destino dos exércitos foi o seguinte: foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, capítulo 19, verso 21. Foram vencidos pela palavra de Deus. A imagem do lago de fogo evoca a destruição de Sodoma, Gênesis 19, 23 a 25. E a fumaça do lixão de Jerusalém, no vale chamado Jena. João sugere que esse lago começou a existir pela destruição de Roma. Roma em chamas, no capítulo 18, 8 e 9, foi jogada no mar, 18, 21, que assim se transformou num lago de fogo, cuja fumaça sobe para sempre, 19, 3. A besta e o profeta vão juntar-se para sempre lá onde está Roma destruída. É o nada que sobra e o caos de antes da criação. O mundo está sendo preparado para a nova criação de Deus. Que caos antes da criação? Vamos fazer aqui um parênteses, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, não é? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas. É assim em Gênesis 1. Interessante que eu vou abrir aqui Gênesis 1 para a gente entender o caos antes da criação. Gênesis, vamos lá. Gênesis 1:1. Ó. Gênesis 1, versos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, no verso 3, haja luz e houve luz, e assim vai. Segue a criação. É interessante que a imagem que nós temos de antes, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre a face das águas. Então, interessante que era a ideia do caos, né, da desorganização antes da criação de Deus. Então, Deus do caos transforma em cosmos, que é o que? Organização, alinhamento, né, ordem. Então, Deus pega o caos e transforma em cosmos. Por isso que nós temos o cosmos, né, de toda a criação. Então, aqui, a ideia é que o caos de antes da criação seja retomado, com a destruição de todos aqueles que são opressores, que oprimem, que fazem o povo de Deus, as comunidades, sofrerem, não é, através das perseguições. Esse aí foi o capítulo de número 19, foi a aula 17. Temos ainda mais 3 aulas até o final dos capítulos aqui do Apocalipse. E depois nós temos mais 7 aulas, que são as 7 cartas. E aí mais uma aula para finalizar. Já estamos aqui no julgamento do mal, né? As piores visões, as mais complexas, nós já estudamos lá atrás. Espero que esteja sendo frutífero, produtivo e de produção de reflexão para cada um de nós. Que Deus abençoe você. Um ótimo domingo, né? Último domingo do ano de 2020, 27 de dezembro. Que no próximo ano, dia 3 de janeiro, próximo domingo, possamos estar aqui novamente com a aula 18, aprendendo mais e mais e mais sobre o livro do Apocalipse, da revelação que Deus deixou para nós. Deus abençoe você, a sua família. Se você puder e quiser, estaremos com o culto presencial às 19 horas, na igreja. E se você não puder, for grupo de risco ou não estiver confortável para ir, será transmitido pelo Instagram o culto, a live. Então você segue a nossa igreja lá no Instagram, segue o meu Instagram também, que às vezes nós transmitimos do meu Instagram, por ter mais visualizações, mais pessoas seguindo. Então o meu Instagram é @francisresteldeloio. Você vai achar eu lá, me segue, fica atento que o culto começa impreterivelmente às 19 horas e a live no Instagram tem limite de tempo, não é? 60 minutos, com alguns 10 aí de tolerância talvez.
E aí a gente faz um culto enxuto, porém, que glorifique o nome de Jesus. Deus abençoe você, ótimo domingo e até o nosso próximo estudo.